Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento e esse é o meu canal, o Imparcialmente Santista. Seja muito bem-vindo. Sim, antes que vocês falem, essa blusa ela é da CBF, mas ela também é do futebol feminino, da seleção feminina brasileira, e eu estou aqui muito buscando a representatividade dessas mulheres que trabalham, que batalham e que vestem a camisa do Brasil de forma honesta, sempre honrando muito ao país, honrando muito ao futebol. Então essa é a minha ajuda aí, é o meu pequeno passo que eu posso dar e dentro da representatividade das mulheres no futebol. Eu adoro essa blusa, independente de CBF, pra mim ela representa algo muito maior. Vamos direto ao vídeo então. Eu peguei aqui tudo isso pra falar com vocês como que anda o processo entre Everson e Santos. O Lucas Mussetti hoje postou ele postou um texto muito legal explicando todo o toma lá da cá. Teve uma última audiência na segunda-feira. O que o Santos buscava nessa última segunda-feira? Uma rescisão unilateral do contrato, mas até agora não tem nenhuma sinalização de acordo. E a nova audiência vai ser segunda que vem. E nesse tempo aí, o Everson meio que não está vinculado ao Santos, não está vinculado a nenhum time e fica esse vai e vem. O que eu quero conversar e expor são todos os pontos do Santos e do Everson, dentro desse possível e tomara que aconteça acordo. O Santos busca a mesma coisa que aconteceu com o Sacha, uma rescisão, em que o Santos não pague toda a multa, né, que o Sacha aí chegava a quase 15 milhões de reais e que o atleta simplesmente saia do clube. Como diz o Santos, não saia pela porta dos fundos e saia de cabeça erguida. O Santos, ele alega inicialmente que o Everson era uma das vozes mais ativas dentro do elenco, falando e querendo um possível acordo. E que na hora que ele viu que o Everson estava entrando com todo esse processo em cima do Santos, o Santos se surpreende, porque ele diz que lá no começo, diante das propostas de redução salarial, o Everson era um dos pessoas dentro do elenco, um dos atletas, que estava com uma postura de aceitação. Aí os advogados do Everson, eles respondem que sim, eles queriam, é claro que o Everson queria que o Santos entrasse em acordo, mas que era proposto uma medida de 30% de redução e não de 70%, contrariando totalmente as medidas provisórias que haviam sido editadas anteriormente. E, além disso, que o Santos está tumultuando toda essa questão judicial, porque o que o Everson está pedindo nada mais é do que direito dele, que é simplesmente ganhar os seus pagamentos, o direito de imagem e o recolhimento do FGTS. Continuando a nossa historinha. O Santos, ele diz que ele falou pro Everson que ele poderia, que ele dava toda a disponibilidade pro Everson para continuar a treinar e até para uma reintegração dele junto ao elenco, mesmo durante todo esse processo, e que partiu do Everson simplesmente não aparecer mais em nenhum treinamento desde o dia 18/7/2020. Então o Santos se diz que ele abriu seu CT, abriu seus jogos, porque o Everson até no Campeonato Paulista ainda estava inscrito. Então ele poderia ter jogado. Diz o Santos que partiu do Everson, que ele não se reintegrou ao elenco. Bom, e que também o que o Santos diz é que o Santos, ele preferiu manter suas categorias de base, futebol feminino, as bolsas dos atletas, para tirar do futebol profissional. Que para o Santos seria muito mais fácil simplesmente ir lá, cortar todas essas outras coisas, como a gente viu inúmeros times que cortaram o futebol feminino, que cortaram os atletas de base, para pagar o profissional, que o Santos achou que essa forma de lidar seria mais justa. Sim, uma forma perfeita que o Santos optou por lidar, mas é claro que deveria ter sido conversada antes com os atletas. Bom, o Everson, o que o Everson diz? Que nesse momento de pandemia, o Santos teve um recolhimento maior do que o mesmo momento do ano passado. Então que o Everson não pode simplesmente ouvir que o Santos não tinha dinheiro. Porque para os advogados do Everson, mesmo diante da pandemia, o Santos tinha dinheiro sim. E foi uma opção simplesmente não pagar. Não pagar os salários e os direitos de imagem dos atletas. O Santos, ele diz que, diferente disso,
o faturamento bruto mensal caiu de 26 milhões de março para 8 milhões em abril e 6 milhões em maio e 4,2 milhões em junho, principalmente por conta das suspensões dos pagamentos da transmissão da Globo e da Turner. E que sim, então o Santos ele teria menos dinheiro no caixa. Continuando, o Santos ainda alega que durante todo esse processo, o treinador do Atlético Mineiro, não sei se vocês conhecem, Jorge Sampaoli, entrou em contato com o Everson fazendo a sua proposta, que o mesmo deveria ter acontecido que o mesmo aconteceu, no caso, com o Eduardo Sacha. E que, por exemplo, o Atlético Mineiro foi um time que, segundo o Santos, demitiu mais de 50 funcionários. Então, que não faria sentido o Everson buscar um time mais honesto ou com mais ética diante de toda essa situação que o Atlético respondeu aí, deu como resposta à pandemia. E que o Santos, que apesar de tudo, o interesse do Santos é manter o contrato de trabalho, até porque o Santos tirou o Everson do Ceará e trouxe para o Santos por 3 milhões de reais. E caso o reclamante, que seria o Everson, queira ir para outro clube, como fez o Eduardo Sacha, que ele não saia pelas portas dos fundos, porque o Santos investiu nele e em sua carreira. Até para isso, o Atlético, tanto o Atlético Mineiro como o São Paulo, ele disse que não existiu nenhum tipo de contato com o Everson. E até os advogados do Everson falaram que sob essa acusação do Santos, eles também preferem não se manifestar. Continuando, o Santos diz que durante esse tempo, o pagamento dos valores em atraso após a distribuição da ação não demonstra boa-fé. Ou seja, o Santos está alegando que, o Everson, no caso, alega que não é porque o Santos está pagando alguma coisa nesse momento, como a gente viu que o Santos acertou todas as dívidas antes da pandemia, não quer dizer que o Santos está agindo de boa fé, quer dizer que o Santos está fazendo o mínimo pelos atletas. Mesmo o Santos também assegurando ao Everson que vai ter a devolução prometida do que aconteceu antes da pandemia e durante a pandemia, que no final vai haver apenas uma redução de 25% por esses 3 meses que o Everson está reclamando. Continuando o nosso caso. O que o Everson e seus advogados alegam é que durante esse tempo todo o Santos tinha o dinheiro e que por mero capricho ou descaso não pagou o Everson. E que isso deixaria de honrar a dignidade do humano que deixa de receber os seus salários dentro do já desmoralizado futebol nacional. E o Santos ele retruca isso dizendo que de nada isso afetou com a instabilidade financeira, porque dentro de todo o contrato do Everson, o Everson ganhou quase 3 milhões do Santos. E que o Everson então não poderia colocar isso como mexer aí na vida do jogador. O que eu acho disso tudo? Me parece que os dois lados têm pontos muito corretos. O Everson ele tá pedindo o mínimo, o básico, o correto. Seu salário, seus direitos de imagem. O Santos ele está alegando que ele preferiu não demitir as pessoas, não demitir os funcionários, para que o Everson e outros jogadores tenham seus salários reduzidos. Ele preferiu reduzir do que não pagar funcionários. Só que isso não foi o contrato que foi feito. O contrato foi de uma redução de 30% e não de uma redução de 70%. O Everson está correto na reclamação e o Santos está correto no que ele está falando, porque de fato ele não seguiu um contrato. Mas eu acho que poderia ter uma conversa. Quando o Cuca chegou, ele falou que a opinião dele, a vontade dele era sentar tanto com o Everson e tanto com o Eduardo Sacha para reintegrar esses atletas. Eu acho muito válido, né? Até porque toda essa história de São Paulo está caindo abaixo, porque o Rafael ganhou a confiança do Jorge Sampaoli dentro do Atlético Mineiro e que aos setoristas aí do Galo não se entende por viabilizar uma contratação de um goleiro para 2020 e que se isso continuar, o Everson fica aí sem time se ele não rescinde o contrato, se ele fica dentro desse processo, vai e vem com o Santos, ele não tem um time até 2021. E o que eu quero saber para vocês se o Everson falasse
quero me reintegrar ao Santos. Você, torcedor, aceita o Everson de volta? Diante aí do que estamos vendo com Vladimir e mesmo com o João Paulo, o que vocês estão achando? De que lado vocês ficam nessa situação? Eu acho que o Santos poderia ter melhorado a comunicação, mas eu achei o Everson um pouco precipitado. Caso esse jogador tenha chances de voltar, eu gostaria de uma coletiva de imprensa em que ele, por exemplo, explicasse a sua vez, pedisse desculpa à torcida, porque de nada temos a ver, de nada temos relação com o que a diretoria faz, que foi muito o que o Eduardo Sacha fez. O Eduardo Sacha disse que de nada tinha a ver com a instituição Santos e com a torcida. Achei respeitosa a postura do Sacha. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz o meu estudo aqui, desculpa se ficou meio confuso, mas eu acho que a essência do que está acontecendo vocês entenderam. Vou deixar a matéria inteirinha aqui do Lucas Mussetti como base, como fonte, para que vocês, se algum detalhe eu fiquei meio confusa, vocês querem expandir aí o que aconteceu, vocês dão uma lidinha, tá bom? Até o próximo vídeo, não esquece aqui de comentar. Você, santista, aceitaria o Everson de volta? Até o próximo vídeo. Tchau!